A inovação muda a forma como nos protegemos. A segurança sempre foi uma questão importante para todos. No início da nossa história, fossos e muros eram usados para proteção. Hoje, o que já foi ficção científica virou realidade. Robôs monitoram grandes espaços à procura de atividades suspeitas. A impressão facial é usada para tornar transações financeiras mais seguras. A proteção de dados digitais e a biometria ajudam a preservar nossas informações pessoais. No futuro, o batimento cardíaco poderá identificar procurados pela justiça. E o reconhecimento de pupila será usado para abrir a porta de casa e notificar a polícia em caso de perigo. É a inovação mudando a forma como nos protegemos hoje e como vamos nos proteger amanhã. Inovação muda tudo, muda todos. Tá na Globo. Boa tarde, pessoal, ou bom dia, né, ou boa noite. Você deve estar se perguntando, um comercial aqui, eu vou passar, né? De repente você tentou passar pensando que fosse um comercial do YouTube. Não, esse comercial é da Rede Globo. Mas você deve estar se perguntando agora, por que está passando esse vídeo no início da aula? Tu já vai entender o porquê que eu decidi começar a sua aula com esse vídeo. Primeiro, vamos para uma mensagenzinha do início da aula? Veja só, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Portanto, se dedique agora e estude bastante para que você tenha sucesso, tá bom? Vamos começar a aula de hoje com essa mensagem. E aí você deve estar se perguntando, professor, o que a gente vai estudar? Qual é o assunto de hoje? É esse aí, Internet das Coisas. Você já ouviu falar, provavelmente, já ouviu pessoas falar sobre a Internet das Coisas. Não sei se já deu para dar uma pesquisada sobre isso, mas se você ainda não pesquisou, você vai ver um pouquinho aqui comigo sobre a Internet das Coisas. E quando finalizar a aula, você vai fazer mais algumas pesquisas aí, tá? Eu vou recomendar para vocês fazerem uma pesquisa de um determinado assunto. E vocês também, por conta própria, aqueles que sentirem interesse, vão pesquisar um pouco mais, para quando chegar na nossa aula online pelo Zoom, vocês tenham mais alguma coisa para falar, né? Então vamos lá começar a Internet das Coisas. Quando nós falamos de revolução tecnológica, a noção de Internet das Coisas, isso já é o termo no português, e por isso que se abrevia a Internet das Coisas como IoT, que é a palavra no inglês. Mesmo assim, a gente pode abreviar a palavra Internet das Coisas ainda no português, ficando com as iniciais I, D e C, tá? A Internet das Coisas. É um dos assuntos principais. Quando se fala em revolução tecnológica, a Internet das Coisas é um dos assuntos principais. É um fenômeno atual que continua a se desenvolver e vai desenhando o nosso futuro de uma forma completamente inédita. E não é difícil entender o porquê. Por que a Internet das Coisas vai modificando o nosso futuro? Perceba aqui, a Internet das Coisas está transformando nossa relação com a tecnologia, mudando o modo como interagimos com o mundo e, principalmente, o modo como o mundo interage conosco. E a Internet das Coisas está modificando isso. É capaz de mudar não só como nós vivemos, mas também como nós trabalhamos. E aí você deve ter pensado assim, professor, mas eu ainda não entendi o que é a Internet das Coisas. Veja o avanço tecnológico aqui. Você já parou para pensar no quão tecnológico nós estamos hoje? Você já parou para prestar atenção no nível de tecnologias que nós chegamos hoje? Nós estamos num nível de tecnologia muito alto. E você deve se perguntar, eu ainda não consegui entender o que é a Internet das Coisas. A Internet das Coisas é a questão de você ter diversos equipamentos conectados na internet e todos eles ficam interligados e trocando informação e eu podendo manipulá-los. Imagine só, que é o exemplo que a gente vai acompanhar nos vídeos aqui. Imagine você, há 40 anos atrás, pensando em uma roupa que pudesse cair água nela, ou seja, você pudesse pegar uma chuva e mesmo assim você não se molhar. Imagina você há 40, 50 anos atrás pensando nisso. Pô, eu quero uma roupa que mesmo que essa roupa molhe, eu não quero me molhar. Tem que ser impermeável, a água não pode passar pela roupa. Porém, essa roupa não pode ser quente. Ela tem que ser de uma forma com que possa haver uma circulação de ar, porém não passe água. Com a tecnologia, com o avanço da tecnologia que nós tivemos hoje, nós já estamos conseguindo e vamos melhorar cada vez mais fazer isso. Veja agora um vídeo que fala sobre essa evolução tecnológica e algumas coisas que se prevê para o futuro. Ainda também um comercial dos intervalos da Rede Globo, que eu acredito que você deve ter ouvido falar, já deve ter assistido, que é os comerciais de intervalo sobre inovação.
Eu vou passar esse vídeo para você agora. Veja só aí sobre essa evolução da tecnologia e para onde que a gente está indo, o que a gente já tem. Claro que é um vídeo bem curtinho, mas já dá para a gente ter uma noçãozinha legal, né? Veja o vídeo. A inovação muda o nosso jeito de vestir. No passado, a chegada de peças como tênis com amortecedor e o tecido impermeável mostrou que roupas e acessórios melhoram o bem-estar, aumentam capacidades e solucionam problemas. Hoje, nossas escolhas de vestimenta são influenciadas também pela funcionalidade. É o caso das luvas inteligentes que traduzem a linguagem de sinais em fala. E dos tênis que armazenam dados permitindo monitorar uma corrida sem precisar do smartphone. No futuro, assistentes virtuais incorporados às lentes de contato vão manter a nossa vida organizada. Vamos sentir a música através de roupas que convertem sons em vibrações distintas. E usar pijamas que ajudam nossos músculos a se recuperarem de um treino aeróbico intenso. É a inovação mudando a forma como nos vestimos hoje e como vamos nos vestir amanhã. Inovação. Muda tudo, muda todos. Tá na Globo. Perfeito. Então vocês viram aí onde nós podemos chegar, né? E o que a gente já tem, onde que a gente pode chegar, as coisas tecnológicas que a gente pode ter. E aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas você ainda não falou sobre o primeiro vídeo que está lá no início. Tá, mas a gente vai falar sobre ele. Não se preocupe não, deixa ele lá, a gente vai falar sobre ele. Vamos continuando aqui. O que é a internet das coisas? Já falei para você agora há pouco. Mas vamos ler esse texto que eu coloquei para vocês aqui. É como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si. E com também o usuário. Então, os objetos eles se conectam e se comunicam entre si. E eles também se comunicam comigo, com nós, usuários daquele sistema inteligente. Através de sensores inteligentes e de softwares que transmitem dados para uma rede. Como se fosse um grande sistema nervoso que possibilita a troca de informações entre dois ou mais pontos. Então o que a gente está fazendo agora é pegar tudo aquilo que a gente tem no nosso cotidiano e conectar a uma rede e interligar todos eles. E a gente poder trabalhar com todos e manipular todos eles. Isso entra nessas coisas. Beleza, mas que coisa? A gente pode conectar. A gente pode conectar todas as coisas. Mas que coisas que a gente está falando? Bem, a gente está falando de qualquer coisa. Qualquer coisa que você possa conectar a uma rede, é disso que a gente está falando. Então veja só. Tudo que possa ser conectado a uma rede, tudo que possa ser gerenciado e controlado remotamente. Tudo isso a gente pode interligar e começar a ter a internet das coisas. Um relógio, por um exemplo, uma geladeira, até mesmo os carros, máquinas, computadores, smartphones, qualquer utensílio que você consiga imaginar pode, teoricamente, entrar para o mundo da internet das coisas. Qualquer coisa que dê para você interligar uma rede. Então você fala assim, professor, qualquer coisa? Então, como que seria uma casa inteligente? Você deve ter ouvido falar por aí sobre casa inteligente. Você já imaginou uma casa que pudesse ajudar você nas tarefas? Ah, eu estou com preguiça de lavar louça. Você mora só, por exemplo. Estou com preguiça de lavar louça. E aí a casa inteligente já lhe ajuda a fazer isso. Ou até mesmo prever um acidente. De repente você vai sofrer um acidente por determinada situação. Por exemplo, uma coisa simples. O chão molhado. O chão está molhado, você não sabe porque choveu, você estava fora de casa, choveu, caiu água dentro da casa, por coincidência, junto com sabão, não sei lá de onde veio esse sabão, mas está liso, você pode cair. A sua casa, hoje você chegar na sua casa, ela não fala para você que está o piso molhado, escorregadio e você pode cair. Mas uma casa inteligente, ela pode prever isso, pode imaginar que você, chegando na sua casa, possa escorregar ali. Além disso, ela pode, em vez de lhe comunicar que você pode escorregar ali, ela já pode, de repente, enxugar aquilo, limpar. Que é uma coisa curiosa, que nem quando a gente vai por aí, eu já comentei com vocês aqui num outro vídeo, quando a gente vai por aí por alguns estabelecimentos e a pessoa coloca lá aquela plaquinha, cuidado do chão molhado, né? E você se pergunta por que a pessoa teve tempo de pegar a plaquinha e colocar lá, por que ela não pegou logo o pano e limpou? Né? Mas é uma questão, já é uma outra situação, a gente não é da área, a gente não sabe muito bem o porquê, de repente o cara estava ocupado, de repente ele estava enxugando uma outra área e tem duas áreas molhadas, ele teve que notificar uma, sinalizar uma, e enquanto ele limpa a outra, enfim, tem uma série de fatores, não tem como julgar isso. Mas uma casa inteligente, ela pode prever isso daí, pode prever os problemas, pode prever os acidentes, e isso vai aumentar, digamos, o nosso tempo de vida por simplesmente um acidente. Tem muitas pessoas pelo mundo que morrem por pequenos acidentes, besteirinha, coisa simples, furou o pé, ou então escorregou, bateu a cabeça, ou, enfim, tem uma série de acidentes pequenos aparentemente, mas que pode causar a morte de uma pessoa. Então imagine a sua casa, sabendo o horário que você chega e assim poder ligar o ar-condicionado e quem sabe até ativar um robô para fazer um sanduíchezinho para você. Imagina isso seria legal, isso seria bom. Pô, você está chegando na sua casa, está tarde, está cansado,
Você chega à sua casa, já está com o ar-condicionado ligado, já tem um sanduíchezinho pronto, bacana, um suquinho, tá? Pô, seria legal, não seria? Eu vou passar um vídeo para vocês agora, também ainda sobre o comercial de inovação da Rede Globo, que fala sobre casas inteligentes. Ainda é um vídeo muito legal, então espero que vocês assistam aí. Veja só esse vídeo, é um vídeo curto, como todos esses outros que eu estou passando. Veja o vídeo. Inovação muda o nosso jeito de morar. Com a descoberta da agricultura, a humanidade passou a se deslocar menos em busca de água e comida. Foi assim que começamos a melhorar nossas casas e tudo que tem nelas. Quando inventamos a geladeira, o micro-ondas e a TV, tornamos a vida em casa mais confortável. Hoje, espelhos servem de agenda, telefone e até de personal trainer. E inteligências artificiais conectam todos os eletrodomésticos da casa, facilitando as tarefas do dia a dia. No futuro, materiais naturais e impressoras 3D irão mudar a forma como nossas casas serão construídas, otimizando e acelerando as construções, com menos desperdício e maior sustentabilidade. Móveis vão se adaptar ao corpo e TVs vão interagir com as pessoas, tornando tudo mais acessível para quem tem limitações físicas. É a inovação mudando a forma como moramos hoje e como vamos morar amanhã. Inovação. Muda tudo, muda todos. Tá na Globo. Beleza. Então você já viu mais ou menos, já deve estar imaginando como é que você quer a sua casa daqui a, sei lá, 20 anos. Quando eu tiver minha casa daqui a 20 anos, ou daqui a 15 anos, ou daqui a 10 anos, eu quero que a minha casa seja dessa forma, né? Bem, o que fazem? O que os dispositivos fazem? Como é que funciona? Eles conversam entre si para nos dar mais conforto, produtividade, informação e praticidade no geral. Imagina só, você vai sair da sua casa e o seu celular ou então o seu carro já lhe informa que você deve pegar determinada rota porque tal rota está congestionada. Aí você fala, professor, mas isso aí eu já tenho, o GPS. Então, é uma coisa inteligente já. Muita gente utilizando o GPS. Pessoal, em uma avenida que está muito congestionada, o GPS já percebe que está todo mundo parado por muito tempo, logo já deduz que ali está congestionado. Quando você vai sair da sua casa, ele já lhe manda ir por uma outra rota. Ele já viu que ali está congestionado. A gente não tem como saber isso. Então, antigamente, antes de ter todo esse tipo de coisa, aí trouxe a tecnologia, você tinha que chegar até a avenida e perceber que estava congestionado. Hoje nem precisa. Você abre o GPS e já sabe onde está congestionado. Claro que não é 100% preciso, mas é melhor do que nada. O uso pode abranger monitoramento de saúde, pessoas que têm problema de saúde podem ser monitoradas pela internet das coisas, fornecimento de informação em tempo real sobre o trânsito da cidade, que é o exemplo do GPS, por exemplo que eu vou para vocês, ou até mesmo o número de vagas disponível para estacionamento, né? Pode também ter recomendação de atividades, tipo, notificar Renê de que tem 3 anos que não faz atividade física, né? E aí já vai me lembrar, Renê, tem que fazer, que senão tu vai morrer, não demora muito não. Lembretes, pode falar lembrete das coisas. Eu esqueci, não vai ter mais esse lance de esqueci, né? Ele vai te lembrar. A gente tem isso. E ainda assim a gente esquece. Dá para prestar atenção? O teu celular, ele te notifica, ele pode te notificar, te lembrar das coisas. E ainda assim a gente esquece. Acontece que você deve pensar assim, pô, professor, mas eu esqueço de falar para o celular que ele tem que me lembrar. Aí é complicado, né? Aí já está bastante complicado. A história da internet das coisas. Bem, a internet das coisas começou lá basicamente na década de 80, 90, porém só lá no final da década que foi realmente começou a ser trabalhado muito. Mas veja só o vídeo aqui. O texto. A ideia de adicionar sensores e inteligência a objetos básicos foi discutido na década de 80 até 90. Mas além de alguns projetos iniciais, incluindo uma máquina de venda automática conectada à internet, o progresso foi lento. Então, mesmo nessas décadas aí, o progresso sobre a internet das coisas foi lento. Simplesmente porque a tecnologia não estava pronta. Eu acredito que você deve ter ouvido falar sobre situações que deveriam acontecer em uma época, porém aconteceram em outra, porque a tecnologia não estava pronta. Você já assistiu o filme Avatar? Acredito que sim, né? Esse filme, ele foi escrito, ele era para ser feito em uma época, porém naquela época não existia tecnologia o suficiente para fazer o filme como o cara queria. O Cameron lá, o cara que foi fazer o filme, ele não dava para fazer do jeito que ele queria, porque não tinha tecnologia suficiente para aquilo. Se você não consegue entender essa situação de não existir tecnologia suficiente para uma coisa, imagine o seguinte, você está aqui, 2020, e você é uma pessoa que consegue fazer um celular. Você faz um celular do zero, você sabe fazer todos os processos de produção de um celular. Vamos imaginar isso, que você é um funcionário dessas empresas grandes de tecnologia e você sabe fazer todos os processos e você faz um celular. Tendo a matéria-prima, você faz o celular. Tendo os equipamentos, você monta um celular completo funcional.
Você faz tudo, só você faz tudo. Agora imagina que você embarca numa máquina do tempo e volta 500 anos no tempo. Você vai para os anos de 1520. Imagina, você no ano de 1520, tendo que fazer um celular. Você tem o conhecimento para isso. Dá para você fazer, você tem o conhecimento. Mas quando você vai lá, não, eu vou tentar fazer um celular. Aí os caras da época vão falar assim, não, tu quer fazer o quê? Aí você vai falar, eu quero fazer um celular. Eu não sei o que é celular, o pessoal não sabe o que é celular. Você vai ensinar, o celular é isso. Ah, então beleza, bora fazer. Tu acha que vai dar para fazer? Não vai. Não vai porque não tem tecnologia naquela época para fazer um celular. Porque determinadas empresas que vão fazer determinado chip, vão fazer determinada placa, nem existem ainda. Você tem que esperar essas empresas evoluírem ao ponto de fazer um chip, ao ponto de fazer uma placa, você pegar aquilo, juntar e fazer um celular. Mesmo você tendo conhecimento, você não tem tecnologia para fazer aquilo. Tá entendendo? E a internet das coisas foi prejudicada por isso. Ela foi pensada há muito tempo atrás, porém não existia tecnologia para isso. Um exemplo, a rede de internet. Era muito difícil, era muito lento, não é como é hoje. Por isso que eu falo que hoje a internet que nós temos hoje é uma internet boa. Comparado a 25 anos atrás, a internet era muito lenta naquela época. Então hoje a internet é muito boa. Mesmo a sua internet que você reclama na sua casa, ela é boa ainda. Obviamente que para a época de hoje, talvez não seja. Mas há 15, a 20 anos atrás, essa internet que você tem na sua casa era dos deuses. Né? Então é isso é não ter tecnologia. Você tem um conhecimento, você poderia produzir um telefone celular, porém você não tem os equipamentos, você não tem a tecnologia para fazer aquilo, não existe a placa ainda, tem que esperar as empresas evoluírem, chegarem no nível de conhecimento de conseguir fazer uma placa pequena, fazer um processador pequeno, fazer uma memória RAM pequena para colocar no celular. Tá entendendo? É isso quando a gente fala que não existe tecnologia ainda. Então olha, os chips eram muito grandes e volumosos e não havia como objetos se comunicarem efetivamente. Não dava para você fazer eles se comunicarem ainda. Então a tecnologia não estava a favor nesse caso. Com a criação de chips de baixa potência, que podem se comunicar sem fio, juntamente com a internet de banda larga, que também evoluiu, e as redes sem fio, ajudou a fazer com que a ideia de internet das coisas fosse possível. Uma outra coisa interessante também é o IPv6. Com essa criação, com esse surgimento do IPv6. Por quê? Porque o IP, todo equipamento tem um número de identificação em uma rede. Esse é o IP. Nós estávamos no IPv4. Pegava lá em faixa de 4 bilhões de equipamentos. Aí você fala, pô, são 4 bilhões de equipamentos? Pô, dá legal, dá para conectar todo mundo. Sabe quantas pessoas tem no mundo? Umas 7 bilhões. Né? 7 bilhões e uns trocados lá. Quantos celulares tem na sua casa? Tem 5 pessoas na sua casa. Quantos celulares tem? Provavelmente tem 5. Só que tem uma televisão que também está conectada na internet. Talvez uma criança tenha um celular também. Tem pessoas que têm 2 celulares. Então tu imagina, tem bem mais dispositivo do que pessoas no mundo. Como é que é possível conectar toda essa galera se eu só tenho 4 bilhões de espaço disponível? Não dá. E aí surgiu o IPv6. A gente fala no módulo de redes, a gente fala sobre IP. Eu já falei um pouquinho sobre IP aqui nessas aulas online, nessas videoaulas com vocês. E o IPv6, perceba o número. Pode caber 341 decilhão de endereços. É endereço que não acaba mais, é para o planeta inteiro, é para a galáxia inteira. Pode vir até os ET aí que tem IP para eles também. O IPv6. Com a criação do IPv6 foi possível fazer, se tornou possível interligar as coisas. Porque tu imagina, uma casa que mora um casal, 2 pessoas, tem 2 celulares, não, provavelmente tem 3. Beleza, tem 3 celulares. 3 celulares, tem uma televisão, já tem 4 dispositivos. Tem uma geladeira, 5 dispositivos. De repente tem um micro-ondas, 6 dispositivos. De repente tem um ar-condicionado, 7 dispositivos. E a gente pode ir. Tem o próprio roteador que também tem um IP, 8 dispositivos. 2 pessoas, 8 dispositivos conectados à internet. Tem que ter 8 IP disponível para 2 pessoas. Então tu imagina, com o IPv6 se tornou bem possível isso. Quem foi o cara que começou a pensar tudo isso daí? Foi o tio Kevin, olha aí, ó. O tio Kevin lá em 1999, ele usou esse termo internet das coisas. Embora tenha levado pelo menos mais de uma década para a tecnologia alcançar a visão, chegar nisso. Certo? Qual o tamanho da internet das coisas? Desde 2017, existem mais objetos na internet do que as 7 bilhões de pessoas no mundo todo. E segundo uma empresa que faz essas estatísticas aí, estima-se que em 2020, agora esse ano que a gente está, obviamente essa estimativa aí é de 2019, 12 bilhões de dispositivos estejam conectados à internet das coisas. A empresa de análise de tecnologia IDC prevê que no total haverá 41,6
bilhões de dispositivos de internet das coisas conectados até 2025. Imagina 41,6 bilhões de dispositivos conectados à internet em 2025. Essa é a previsão. Como seria possível fazer isso se eu só tivesse 4 bilhões de espaço disponível no caso do IPv4? Não seria possível. Mas como a gente está no IPv6, que tem 341 decilhão, isso aqui não é nada. Beleza? Exemplo de internet das coisas. Qualquer coisa pode se conectar à internet. Qualquer coisa. Desde que, obviamente, tenha tecnologia para isso, tenha suporte para isso. Embora não signifique que tudo deva ser. A gente pode conectar qualquer coisa, mas embora não signifique que tudo deva ser conectado. Beleza? A ideia principal é de facilitar aos usuários o uso de certos elementos e até permitir a automação de tarefas. Vamos por um exemplo. Um aspirador de pó. O robô pode ser programado para limpar a casa depois de você dormir. Imagina, a casa ficou suja, você ativa o aspirador de pó robô e ele vai limpar a sua casa enquanto você dorme, para ficar enjoando você durante o dia. Então pode ser. As lâmpadas da casa emitindo luzes em tons específicos durante vários momentos do dia. Ou as luzes podem se apagar quando todo mundo sair da casa, quando for dormir. Inteligência. O ar-condicionado pode ligar 5 minutos antes de você chegar na casa. Imagina só, 5 minutos antes o ar-condicionado já liga para você chegar lá e a temperatura está bem legal. Outro exemplo de internet das coisas. Um fogão seria capaz de cortar o fornecimento de gás e evitar e avisar a companhia fornecedora ao detectar vazamento. Imagina só, isso iria prever muitos acidentes. Muitos acidentes. Freezers comerciais avisando o fabricante em caso de defeito, evitando uma coisa muito importante: perda de comida, perda de vacina e outras coisas perecíveis. Imagina quantas pessoas no mundo hoje, agora, nesse momento que você está assistindo essa videoaula, quantas pessoas no mundo agora estão morrendo de fome, literalmente morrendo de fome, há 4, a 5, a 10 dias sem comer nada. E agora pense a quantidade de comida que está sendo jogada fora por ter sido perdida, por de repente ter uma péssima refrigeração, ou não foi vendido no tempo certo. Isso tudo a internet das coisas vai ajudar. E vacinas, imagina o preço de uma vacina. Raramente a gente sabe porque a gente pega no SUS, de graça. Mas sabe aquela vacina que você toma no SUS? Pesquisa na rede privada para você ver quanto que custa uma vacina daquela. É cara. E para uma vacina ficar em um estado conservado, ela tem que ficar dentro de freezer, uma boa temperatura. Então, vai ajudar também na questão das vacinas e desperdiçar dinheiro. Hospitais poderiam utilizar equipamentos capazes de coletar dados armazenados em relógios e pulseiras inteligentes, ou qualquer outro dispositivo que a pessoa pudesse vestir e pudesse coletar dados. E aí, que monitorem os dados vitais dos pacientes, otimizando o tempo e facilitando o diagnóstico. Então, a gente poderia utilizar ela aí. E a segurança? Você deve pensar, professor, mas e a segurança? Como é que a segurança fica na questão de internet das coisas, as coisas tudo conectado? Como é que fica a segurança? Em 2016, uma botnet é uma rede de computadores zumbi, tá? Chamada Mirai, capturou uma quantidade enorme de dispositivos de internet das coisas, principalmente porque os usuários nunca se preocuparam em mudar a senha padrão dos seus fogões, lâmpadas e outros utensílios. Então tem que mudar a senha padrão. Uma vez controladas, tais aparelhos foram direcionados contra os servidores de uma grande corporação, executando um ataque DDoS. Professor, o que é um ataque DDoS? Eu já te falei. Tem essas aulas agora passada? Volta lá nas aulas que você vai saber o que é um DDoS. Eu já expliquei sobre o DDoS. Inclusive, quem fez o primeiro DDoS foi um molequinho de 15 anos, novinho, que levou ao comprometimento de serviços como Twitter, Spotify, Amazon, Netflix e vários outros. Parou em razão disso. Quais são as aplicações de internet das coisas? Ah, e outra coisa, na questão de segurança, o vídeo que eu vou passar no final para vocês fala sobre a questão de segurança também. Olha só, é possível ver aplicações práticas da internet das coisas na organização do trânsito, a gente já comentou, na agilização de tratamentos médicos, a gente já comentou, e também na prevenção do meio ambiente, sempre condicionada à capacidade humana de analisar os dados que os dispositivos conectados geram. Vamos imaginar uma cidade inteligente? Olha só, hoje mais da metade da população já vive em ambientes urbanos. Em 2050, há uma previsão da ONU de que isso suba 2/3 em 2050. Por isso, é fundamental cuidar para que as cidades sejam lugares sustentáveis e bem organizados. Ainda cidades inteligentes. Em Barcelona, na Espanha,
O uso de água para irrigação de jardins e fontes públicas já é controlado digitalmente, evitando desperdício de água, coisa que é importante demais. O mesmo acontece com o sistema de iluminação pública, que tem postes dotados de sensores de presença, usados como roteadores para conexão Wi-Fi. 2. Agricultura mais eficiente. O campo também se beneficia de internet das coisas, o campo de agricultura. Na Califórnia, depois que uma seca histórica prejudicou os agricultores locais no início da década, drones que fazem imagens aéreas e sensores de qualidade do solo ajudaram os produtores a identificar os melhores locais para plantar as novas safras. Imagina só isso aí. Menos desperdício de comida. Lembra que a gente já falou sobre desperdício de comida? Olha aqui. Enquanto quase 1 bilhão de pessoas ainda sofrem com fome e a desnutrição, nos países mais pobres, principalmente, um terço da comida produzida anualmente para o nosso consumo humano, é perdido ou estraga. Imagina isso aí. 1/3. Uma startup israelense tem um software de gestão para que os produtores gerenciem suas vendas e evitem perdas no transporte das mercadorias. Pois é uma ajuda e tanto. E o combate ao câncer? O combate ao câncer de mama pode ser potencializado pela internet das coisas. Veja, a mamografia digital pode falhar, pode dar erro. A mamografia agora, a tradicional, pode dar erro. Pode ser difícil de encontrar nos estados iniciais. Para resolver esse problema, olha o que aconteceu. Existe um equipamento que possui microsensores que identificam mínimas variações de temperatura nas regiões dos seios. Então é uma ajuda também para essa questão do câncer de mama. Professor, então é só alegria isso aí? Será que é só alegria? Será? Será que ter tudo conectado é só vantagem para nós? Tem que se pensar. Vamos ver um vídeo sobre 7 coisas que podem ou deram errado em internet das coisas. 7 coisas. Vamos a esse vídeo aí, inclusive, falar sobre segurança. Vamos ao vídeo. Hoje a gente trouxe 7 casos em que deu ruim na internet das coisas. Para muita gente, um equipamento eletrônico pequenininho ligado no coração é a única coisa que mantém o órgão funcionando direito. E aí alguém teve a brilhante ideia de ligar esse aparelho à internet para mandar informações em tempo real para o médico ou avisar a família sobre qualquer problema. É uma ideia que pode salvar a vida, certo? Certo, mas de acordo com o governo dos Estados Unidos, quase 500 mil de norte-americanos usam marca-passos vulneráveis à ação de hackers. Tanto que no final de agosto rolou um recall de vários modelos da marca Abbott. Os pacientes precisaram ir até seus médicos imediatamente para atualizar ou remover os aparelhos, ou então poderiam acabar sendo vítimas dos hackers. Ataques desse tipo ainda não foram registrados, mas vamos combinar que ninguém vai querer pagar para ver um marca-passo ser hackeado, né? Uma norte-americana chamada Pia Ferrenkoff morreu no começo de 2009 lá no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Ela teve um mal súbito dentro do seu carro na porta de casa, mas ninguém percebeu porque sua vida digital continuava trabalhando para ela. Sem contato com a família e recém-saída de um emprego, ela viajava bastante, então os vizinhos estavam acostumados com a sua ausência, tanto que até cortavam a grama da casa dela. Enquanto isso, pacotes de compras mensais e correspondência se acumulavam na caixa do correio. Até aí tudo normal, afinal ela vivia fora, né? Cara, vocês têm noção de que o povo só descobriu que ela tinha morrido 5 anos depois. E o pior, por causa dos boletos atrasados. Como as contas estavam em débito automático e continuaram sendo pagas bonitinho, o que significa que ela devia ter uma bela grana na conta, né? Mas tudo bem. Os oficiais de justiça só foram bater na porta da casa dela para entregar uma notificação de cobrança quando a conta zerou. Quando descobriram o que tinha acontecido, meu amigo, o corpo já estava mumificado. Quem nunca teve o celular ativado por um OK Google falado em um vídeo aqui do Canaltech que atira a primeira pedra? Mas esse caso que a gente vai contar agora foi ainda mais doido. Imagina uma coisa dessas acontecendo em vários aparelhos. Foi o que rolou durante o Super Bowl em fevereiro, quando um comercial da Google fez com que diversos dispositivos ao redor dos Estados Unidos atendessem ao chamado, acionando o display ou aumentando o volume das músicas dos aparelhos. Uma brincadeira parecida e talvez um pouquinho mais maldosa foi feita pelos criadores de South Park no episódio de estreia da nova temporada, quando Eric Cartman trollou todo mundo adicionando alguns artigos peculiares, como bolas peludas às listas de compras ou configurando alarmes sem noção de quem tem o Amazon Echo em casa. Muita gente costuma dar boa noite pro William Bonner, ou pra mim pro Wellington no canal Tech News, aquelas bem modestas, né? Mas e se ele pudesse te ouvir de verdade? Essa foi uma realidade enfrentada pelos donos da Smart TVs da Samsung em 2015, quando descobriram que os aparelhos gravavam o que era falado na sala, mesmo quando estavam desligados. As informações eram enviadas para a nuvem para fins de publicidade e suposta melhoria do reconhecimento de voz.
Mas ninguém pode dizer que foi enganado nesse caso, porque as letras miúdas ali dos termos de uso das TVs avisavam que os usuários não deveriam falar dados pessoais perto do aparelho. Mas é claro que mesmo assim deu treta, né? Tanto que o governo dos Estados Unidos precisou abrir uma investigação e, depois de muita polêmica, a Samsung liberou atualizações para os aparelhos e mudou sua política de privacidade. Mas, se você acha que acabou, não. O tiro acabou saindo pela culatra. Em março desse ano, documentos do Wikileaks mostraram que a NSA, que é a agência de inteligência do governo dos Estados Unidos, também usou televisores da Samsung para espionar cidadãos. Coisa feia, hein? Colocar sensores nas ruas é uma das coisas que vai ajudar os carros que dirigem sozinhos a andar por aí sem motorista. Mas nem todas as ideias são boas, né? Um exemplo é um sistema integrado que queria fazer com que todos os veículos utilizassem a mesma rede. Isso ia permitir um controle maior do tráfego e reduziria o número de acidentes. Mas e se um hacker colocasse as mãos nessa belezinha? Usando só uns adesivinhos em placas de trânsito, um estudo da Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, foi capaz de confundir completamente os sistemas de Deep Learning de carros autônomos. Eles nem precisaram colar muita coisa, na verdade, para que uma placa de pare fosse entendida como a de aumento de velocidade máxima, ou que o sinal indicando uma curva para a direita se transformasse no inverso. Se o caos do trânsito de São Paulo já é demais para nossa cabeça, imagina no futuro se um engraçadinho decide brincar de carrinho de bate-bate em plena hora do rush. Tem um enredo de filme que coloca sistemas de energia, comunicação e água nas mãos dos hackers. E mais uma vez a gente pode ter aqui um roteiro baseado em fatos reais, com a arquitetura cada vez mais conectada de governos, órgãos públicos e empresa, tornando tudo mais eficiente, mas ao mesmo tempo mais vulnerável. Foi o que provou em maio de 2017 o vírus WannaCry, ou WannaCrypt, como você preferir. A vontade de chorar foi real para funcionários de bancos na Espanha, refinarias de petróleo na Ucrânia e empresas aéreas por toda a Europa, enquanto máquinas corporativas eram sequestradas por hackers que exigiam dinheiro para a liberação. A ameaça chegou até mesmo no Brasil, com o Hospital do Câncer de Barretos e o Tribunal de Justiça de São Paulo também sofrendo ataques, que se espalharam rapidamente pela rede e tomaram conta do mundo. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, mas vamos combinar que todo mundo ficou com medo de um apagão digital, hein? Os aparelhos da internet das coisas têm uma coisa em comum, a inteligência artificial. É ela que aprende os nossos hábitos para melhorar a nossa vida, mas no futuro essa amizade pode se transformar em ódio. Foi assim o Exterminador do Futuro e pode ser assim também na vida real, mas por motivos diferentes. A guerra ainda vai ser por causa das máquinas, mas é uma mão humana que vai apertar o botão que dispara a bomba. Pelo menos é isso que acha Elon Musk, aquele empresário multimilionário que fundou a Tesla, a SpaceX e outras empresas mais. Para ele, a briga entre países para ver quem tem inteligência artificial mais avançada vai fazer com que um ataque o outro para minar os avanços da concorrência. O combate, mais uma vez, deve acontecer entre Rússia, Estados Unidos e China, além da Índia e do Reino Unido. E por falar em Rússia, o próprio Vladimir Putin falou que o país com a melhor inteligência artificial vai dominar o mundo, mas garantiu também que a Rússia vai compartilhar seus avanços com o restante do planeta. Tenso, né? Beleza. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Você vai pesquisar sobre inteligência artificial. Agora, quando finalizar esse vídeo, você vai fazer atividade e você vai pesquisar sobre inteligência artificial e também o quanto ela pode ser útil na internet das coisas. Beleza? Pesquisa aí sobre inteligência artificial. E agora, vamos exercitar? Vamos ver o que você conseguiu aprender? Bora lá. Isso aqui é uma prova de concurso público, hein? Para escriturário. É do Banco de Brasília. Acerca de internet das coisas. Assinale a alternativa correta. Letra A. A internet das coisas é uma forma mais econômica de acesso à internet, a qual permite que dispositivos como geladeiras ofereçam internet a celulares e computadores de usuários, dispensando a necessidade de roteadores. Será que está certo? Já consegue perceber que está errado essa opção, né? Ah, mas eu vou deixar você fazer. Pronto, essa primeira eu já te entreguei. Está errado. Veja todos, letra B, letra C, letra D e a letra E. Dê um pause no teu vídeo agora e responda qual a opção correta. Pausou? Não, não pausou? Então vamos lá, vamos continuar. A letra A não é, já te falei que não é. Mas por que a letra A não é? Veja aqui, ó. Permite que dispositivos como geladeiras ofereçam internet. Não, a geladeira vai se conectar à internet, ela não vai oferecer internet. Então, ainda complementa aqui, ó, dispensando a necessidade de roteadores. Tem nada a ver, tem nada a ver. Então a letra A não é. E a letra B? Como exemplo de internet das coisas, é correto citar um dispositivo que mede a temperatura ambiente de um escritório e envia a informação pela internet. Ó, pode ser essa aqui, eu acho que é essa, eu acho que é. Mas será que a gente possa ver o outro? Bora ver os outros.
Um exemplo de internet das coisas é o Bitcoin, que é uma moeda virtual. Sim, é uma moeda virtual, beleza. Iniciou a era da internet das moedas, com bancos virtuais em agências, sem agências. Mas será que é um exemplo de internet das coisas, o Bitcoin? Acho que não, né? A internet das coisas opera separadamente da internet das pessoas. Já acabou, nem precisa continuar lendo. Nem precisa. Olha, a internet das coisas opera separadamente da internet das pessoas. Acabou. Nem vou ler mais. Está errado essa daí. A letra I. A internet das coisas tem grande aplicação em ambientes domésticos. Tem. Será que é grande? Pode ser que sim. Mas vamos ver o resto. E escritórios. Mas pouca em ambientes industriais. Acabou. Já está errado. Está errado aí. Poucas em ambientes industriais. Lembra dos freezers? Que pode ser utilizado para preservação do alimento. Então é muito utilizado em ambiente também industrial. Então essa letra aí também está errada. Sobra para a gente qual? A letra B de bola. Como exemplo de internet das coisas, é correto citar um dispositivo que mede a temperatura ambiente de um escritório e envia a informação pela internet. Então certinho a letra B. E aqui, de novo, internet das coisas. Quanto à internet das coisas, a respeito da internet das coisas, julgue. O Wi-Fi e Bluetooth pode ser utilizado para a internet das coisas. Beleza, né? Beleza. Já NFC não atende a demanda de tecnologia de internet das coisas. Professor, mas eu não sei o que é NFC, não sabe? É isso aqui, ó. Comunicação por campo de proximidade. É isso que é NFC. Significa que é você conectar dois dispositivos por eles estarem próximos um do outro. Será que isso aí não atende a demanda de internet das coisas? O que você acha? Letra A, certo? Letra B, errado. Pausa o vídeo e me responda. Pausou? Você marcou qual? Você marcou como errado? Então você acertou, porque está errado. Essa tecnologia NFC também pode trabalhar a internet das coisas. Vamos ver mais uma? A respeito da internet das coisas, julgue o item abaixo. Mesmo sem nenhuma rede, presta atenção, a internet das coisas ainda pode funcionar. Eu nem preciso ler mais, já está errado. Mas vamos continuar. Com todas as suas funcionalidades, pode funcionar com todas as suas funcionalidades. Afinal, pelo jeito já vem mais um erro aqui. A internet das coisas não necessita de rede para funcionar. Acabou. O nome já se fala, internet das coisas. Precisa de rede sim. Precisa de rede para funcionar. Como é que você vai interligar as coisas? Então, letra A, certo? Letra B, errado. Qual é a opção correta? Letra B, errado. Essa afirmação está errada. Beleza? Pessoal, terminar a aula com vocês aqui nessa imagem. Um campeão acredita nele mesmo quando ninguém mais acredita. Galera, acredite em você e no seu potencial que você pode chegar a algum lugar. E você vai. É que nem aquela frase que eu coloquei embaixo da atividade de vocês, nas últimas atividades. Assim, sonhe e ouse sonhar, você nunca irá além do seu próprio sonho. Isso aí é uma frase de um pastor, o pastor Marco Feliciano, um deputado também. E eu acho muito show de bola essa frase dele, porque é exatamente isso. A gente tem que sonhar. E a gente tem que sonhar alto, porque a gente não vai passar do nosso sonho. Afinal, o nosso sonho é a meta que nós temos. A gente não vai passar dele. Então, por que não sonhar bem alto? Para poder trilhar o caminho e chegar até ele. Beleza? Então, acredite em você. Você consegue, você é capaz. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado por vocês estarem aqui hoje assistindo essa aula longa. Né? Essa aula longa. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Aguardo vocês também no Zoom. Beleza? Aguardo vocês no Zoom. Não faltem no Zoom. Vamos tirar as dúvidas, comentar mais sobre a internet das coisas. Tenham todos um ótimo dia. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.